Levante as suas mãos e diga: Senhor, estou pronto para receber a tua palavra. Quero ser instruído pelo conhecimento que nos dá o teu Espírito à minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar. Você é bem-aventurado. Poder tomar um tempo para estar na casa do Senhor. Assim mesmo, vamos saudar a igreja satélite. Onde é que está a igreja satélite? Em algum lugar do Brasil, do Rio de Janeiro e em algum lugar do mundo. Olha aí, estou vendo pessoas em Estados Unidos, no Cairo, Egito, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Distrito Federal, Minas Gerais, Rio Grande do Sul. E um aplauso para esse povo. E Deus abençoe. Você é bem-vindo. Eu tenho uma palavra que ela mais ou menos deve tomar 4 horas. Você se alegra? Mas consciente das distâncias, dos tempos que todos têm medido também para chegar em casa, estamos fazendo um concentrado em 45 minutos. Sei que 4 horas, concentrada em 45 minutos, 1 hora de palavra, você ficará abençoado com todo o conhecimento que a palavra traz. O processo do tempo na vida do crente. Do que nós vamos falar? Ontem nós vimos Deus usando um homem que para nós ficou claro que representa hoje a você e a mim. E usando aonde? Frente a um vale de ossos secos. E aquele vale representava a nação que perdeu a sua liberdade de viver no amor de Deus, na bondade, na direção. E houve confusão a ponto que aquele vale estava tipificando como era a nação. Mas no meio daquele caos, que nós falamos que a entropia dominou, Deus levantou uma pessoa como Ezequiel para ser o seu porta-voz e poder dar ordem no caos e levantar, primeiro juntar os ossos, cada um no seu esqueleto. A pergunta que ficou no ar ontem é: como é que eles podem juntar-se? Só é possível porque cada partícula tem um código. E quando a palavra veio, ativou o código em cada parte do esqueleto e ele buscou o que era seu. E logo, a palavra dada criou naqueles esqueletos que nós vimos, nervos, carne, pele, mas estava sem espírito. E ontem eu fiz questão de frisar, e hoje quero de novo dizer, que o resultado não pode encandear. Está bem dita a palavra? Não, é quando há muita luz. Não pode encantar. É quando eu tenho luz, é bom. Mas quando a luz é muita, cega. Entendeu? Se não entendeu, então pare frente a um foco e diga: isso foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele viu muita luz no poder da sua voz, da sua palavra, da palavra que estava na sua boca. Então ele se deteve a observar e não chamou o Espírito. E dissemos ontem que muitas pessoas e ministérios estão encandilados
ou encantado com os resultados primários, pensando que é tudo, mas ainda não é. Deus tem mais. Então, eu gostaria que você dissesse para a pessoa que está ao seu lado: prepare-se, porque há muito mais para você. Deus tem muito mais. Sim. Agora, quando nós entramos no tempo, por que falar do tempo? Porque se não atuamos entendendo o valor do tempo, perdemos igual, ou deixamos de ganhar. O mínimo é deixar de ganhar, ser efetivo na hora, no momento. O perigo é chegar tarde. E quando você chega tarde, o resultado não é bom. Então, o processo do tempo na vida do crente, e aqui abarca todo mundo, a família, a igreja como tal, 60 anos de trabalho. Que beleza, pensar que nesta idade a igreja pode fazer mais. Então, vamos trabalhar. Administrando bem o tempo. É a proposta do processo na vida de cada crente. Deus fez tudo maravilhoso e fez tudo ao seu tempo. Como foi que Deus fez? Era maravilhoso, é perfeito, e fez ao seu tempo. O livro de Eclesiastes diz: tudo fez formoso em seu tempo, também pôs na mente do homem a ideia da eternidade, se bem que este não possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Prevalece então a palavra que Deus pôs na mente do homem, na mente da mulher, consciência, né? Ideia da eternidade do tempo. Esse foi o propósito de Deus, despertar em cada ser o valor do tempo. Ninguém pode dizer: eu não tenho isso, porque Deus pôs e todos têm. Agora, o sábio disse: sei que não há coisa melhor para eles do que se regozijarem e fazerem o bem enquanto viverem, e também que todo homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho. É dom de Deus. É o quê? Por isso, ninguém deve sentir-se mal, ou vaidoso, ou sentir-se culpado por viver bem. Porque é um dom de Deus. Aqueles que se levantam com a voz de crítica contra os que vivem bem, está errado. Agora, aquela pessoa que Deus permitiu chegar nesse nível, entendeu e vive bem, louve, honre ao Senhor. Não se apegue aos bens que Deus dá. Se apegue ao Deus que dá os bens. Não se apegue aos postos, às coisas, aos momentos. Não, se apegue ao Deus que permite que você e eu vivamos momentos extraordinários. Sim? Então vamos fechar esse ponto dizendo: Deus colocou na mente humana o sentido do tempo. Todos podem dizer comigo, diga: Deus colocou na mente humana o sentido do tempo. Qual é o benefício? O sentido do tempo leva a pessoa a 3 estados. Primeiro estado, alegrar-se. Ou ser alegre. Quando a pessoa
tem clareza sobre o sentido do tempo, ela é uma pessoa alegre. Alegre. Não há lugar para reclamação, murmuração, para maldizer. Aleluia. Não há lugar para desgosto, porque ele sabe que tudo que acontecer, aonde ele estiver, naquele tempo, é para o seu bem. Obrigado pelo entusiasmo. Sim. E quando a pessoa está consciente disso, nas piores horas, esse sentido do tempo que faz ele ser alegre, ele entende que é uma pessoa bem-aventurada. E está coroada de bem-aventurança. Há uma coroa, não é assim que diz o Salmo 103? Você tem uma coroa. Quando você tem uma coroa, é que você está dominando, está governando, está reinando. Assim que as coisas não vai contra a sua, sempre vai a favor. Mas nós, às vezes, não prestamos atenção a essas pequenas coisas. Olha aqui, eu vou contar um caso. Eu estava em Austrália, ali. E estou regressando de Austrália para Los Angeles. Entro no avião, tenho meu assento, um bom assento, classe turista, mas esses aviões enormes, 747, é grande, bom, confortável. A empresa era empresa de luxo, não é? Então eu estou sentado na minha cadeira, preparando, digo, são 16 horas de voo, eu vou ler jornal, eu vou ler a Bíblia, eu vou ler aqui, eu vou escutar música, eu vou dormir, e ainda estou voando. Estou pensando. Olhei bem para a cadeira, se ela se recostava bem, se está tudo bem, e olhei para o pessoal que estava aí no meu entorno. Bom, de repente, diga comigo, de repente, chegou uma mulher. E a mulher chegou agitada e se parou do meu lado e disse, a cadeira é minha, a cadeira é minha. Eu olhei para ela e sorri, né? Eu digo, então, somos duas pessoas com a mesma cadeira. Pode se levantar. E foi tirando o seu passabordo para mostrar. Mas como ela falou tão forte, o povo estava ali, todo mundo olhou para ela. Primeiro para ela, e depois olhou para mim. Como dizendo, um usurpador. Aí o pessoal da companhia aérea, os que estavam cuidando do voo, veio, falou com ela, falou comigo, pediu os 2 passabordos. Aí olhou e realmente tinha o mesmo número. A diferença é que ela está altamente agitada. E eu estou calmado. Estou em paz. Eu estou alegre. Eu vou viajar 16 horas. Né? Então, falaram com ela, fizeram ela acalmar. E uma das senhoras veio e disse para mim, senhor, desculpe o incidente. O senhor pode me acompanhar? Eu digo, claro. E me tirou dali com as minhas coisas, trouxe 2 pessoas mais para levar, se eu tivesse maleta de mão. E sabe para onde me levou? A primeira classe. Aí eu chego lá na frente, na parte de baixo, é classe executiva. Mas não vão subir a escada. E eu digo, vai para onde? No segundo andar do avião.
a classe nobre. Não é nem é cadeira, é cama. Aí eu disse, que bom que ela veio reclamar aquela. Sim. Será que nós temos esse sentido de que o estado de alegria faz que os céus trabalhem ao seu favor? Não há demônio, não há espírito, não há diabo que possa estorvar o que Deus tem para você. Essa noite eu quero dizer, você é um bem-aventurado e está coroado da bem-aventurança. Então remova da sua vida essa irritação. Esse estado de viver todo o tempo com ira, com a angústia, com desesperação. O segundo estado é ser generoso. Ser o quê? Generoso. E ser generoso todos sabemos. É contra a mesquinho, a ser avarento. É contra o egoísmo. O generoso, ele é dadivoso, ele é amplo. O seu prazer é dar, fluir, servir. O generoso não é um cântaro, é uma fonte. Os cântaros se esvaziam e ficam secos. E espera que volte a encher. É bom, mas fonte, quanto mais dela se toma, mais ela brota. Essa noite eu estou falando a um grupo de pessoas que são fontes. Pode levantar a sua mão e diga, esta noite eu recebo a palavra que me assegura que eu sou uma fonte. Eu não sou um cântaro. Amém, amém. Há pessoas que estão me ouvindo em algum lugar, através da rede, e Deus está falando com pessoas ali. Hoje chegou o fim dessa mesquindade. Começa hoje para você, para sua casa, para sua família, um novo tempo. O tempo da generosidade. E terceiro estado, desfrutar a vida. O texto diz que ele desfruta da vida. O sentido do tempo nos permite desfrutar da vida, em qualquer circunstância. Qualquer circunstância. O apóstolo Paulo entendeu isso e ele disse, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqueles que conforme o seu propósito foi chamado. Eu creio que você e eu estamos no propósito de Deus. Como aproveitar bem o teu tempo? Então aqui já temos uma pergunta. E falamos ontem que a pergunta é o protocolo da sabedoria. E a resposta sempre une o desconhecido com o conhecido. A primeira resposta, dá sentido às horas. Se você quer aproveitar bem o tempo, observe a hora, cada hora, e dê sentido a ela. Há um quadro bíblico maravilhoso, Mateus 26, 40. Voltando para os discípulos, achou-os dormindo. E disse a Pedro, assim nem uma hora pudeste vigiar comigo? Esse foi um momento único. O Senhor, Ele vai a um momento de oração, vai ao Pai e não quer ir só. E leva 3 dos seus discípulos, os mais perto dele, os que melhor o entendia. Porém, quando chegaram no lugar, eles não perceberam o valor daquela hora. O cansaço, mentalmente eles estavam fadigados e preferiram dormir e deixar o Senhor só. Não ouviram a sua oração, não entenderam o seu momento.
E quando o Senhor ora, aquela hora de oração, vem a eles. E a palavra é essa: nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Se esse texto não ficasse registrado assim, passaríamos desapercebido o valor da hora. Agora, se é Jesus que está falando, mais que falar com Pedro, está falando com você essa noite. Está falando comigo, está falando conosco, dizendo que o valor da hora ela é significante. Não podemos deixar passar desapercebido, porque há coisas que vão acontecer que nunca mais vai repetir. É só naquela hora. Sim. Jesus reclamou aos seus discípulos porque eles não puderam orar com ele. Os discípulos podem falar de tudo enquanto a sua aproximação com Jesus, menos desta hora, porque eles estavam ausentes. O corpo estava perto, mas no sentido literal, mental, eles estavam ausentes. Eu faço uma pergunta: qual é o valor que você está dando à sua hora? Esse silêncio disse muito. E eu não quero estorvar o seu sentimento, porque eu sei que quando você começa a observar, fazer um inventário, talvez encontre que você perdeu muitas oportunidades porque não deu valor à sua hora. Não é? E a ideia não é trazer culpa, é despertar. Porque Deus não vai retornar a hora que você perdeu, Ele vai dar outras. Eu disse que Ele vai dar outras. E nas outras, sempre haverá algo importante. Eu disse, haverá algo importante. Aproveite-a. Cuidado com os que provocam distrações. Ou distração. Às vezes a pessoa não está consciente do valor da sua hora e aqueles que estão para distrair aparecem com um grito, com um chamado de atenção, com um acontecimento para poder trazer a visão, a visão da pessoa, o sentido da pessoa, a atenção da pessoa e perder o sentido da hora que está ali e distrai. Jesus nos dá um exemplo maravilhoso. Multiplicou os pães e causou grande admiração naquela hora. E um grupo de homens quis proclamá-lo rei naquele mesmo momento. A pergunta é: Jesus veio para ser rei? Proclamado pelos homens? Porém, era uma extraordinária proclama ou não? E por que eles estavam empolgados? Notem, Jesus então tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu os pelos que estavam reclinados, de igual modo os peixes, quantos eles? Até ali ninguém tinha dado tanta comida assim. César não dava comida assim. Herodes não dava comida assim. Pilatos não dava assim. Mas Jesus está dando comida que o povo deve comer quanto quiser. Que coisa tão ampla. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. É um sentido de administração do recurso. Recolheram-nos, pois, e encheram quanto? 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens, notem, aqueles homens, o sinal que Jesus operara, dizia: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo.
Verso 15, todos comigo. Percebendo, pois, Jesus, que estava prestes a vir a levá-lo à força para o fazer rei, tornou a retirar-se para o monte ele sozinho. Se protegeu. Não vou permitir que me distraia. Eu tenho uma meta para alcançar. E não é o grito das multidões, ou a atitude de outros que me vai desviar do meu propósito. Sabe por que muitas pessoas perderam empresa, negócios, finanças, economia, perderam famílias e até a fé? Porque se distraíram. Essa noite eu estou aqui para dizer, a igreja que está cumprindo 60 anos, Deus quer que ela esteja enfocada na sua hora. Eu disse, Deus quer que ela esteja enfocada na sua hora. E não se distraia por nada. Sim. Se a meta da igreja é afetar a Bom Sucesso, e de Bom Sucesso afetar todo o Rio de Janeiro, e daqui afetar o mundo com obra missionária, não pode distrair-se. Não importa o que apareça, que oferta venha, a igreja está enfocada, ao lado do seu pastor, ao lado do ministério, para alcançar o propósito de Deus. Amém? Segundo, a segunda resposta. Dá utilidade ao teu tempo. Dar utilidade. Uma é valor, a outra é utilidade. Capítulo 3 do Eclesiastes, verso 17. Eu disse no meu coração, Deus julgará ao justo e o ímpio. Observe que são totalmente diferentes. O justo e o ímpio têm uma grande diferença frente a Deus. Porém, o texto diz que Deus julgará aos dois. E em que vai julgar? Porque há um tempo para todo propósito e para toda obra. Assim que cada pessoa, seja justa ou ímpia, vai dar conta a Deus da sua hora, do seu tempo. Toque a pessoa que está ao seu lado e diga, estão falando com você. Oh, eu não pensei que era tanto assim. Há um tempo para toda obra e para toda ação. O que eu aprendi é que responder na hora certa é permitir galardão por haver acertado. Não responder na hora certa é provocar juízo contra aquele que, podendo fazer, não fez. Que, podendo ir, não foi. Que, podendo falar, não falou. Que, podendo orar, não orou. Que, podendo cantar, não cantou. Que, podendo dar, não deu. E esse momento, ele passou. Ele passou. Só que algumas pessoas, logo depois, se desperta dizendo, eu não fiz. E sinto culpa. E quero fazer. O sentido parece correto, porém não é aceitável. Porque se fizer, está fazendo tarde. Eu disse, está fazendo tarde. Não sei se eu contei alguma vez a vocês aqui uma experiência que eu tive. Quando eu saía para a Colômbia, o pastor Cícero Canuto de Lima, pastor nesse então de São Paulo, se você lembra dele, pastor Pelini,
se você lembra dele. Ele disse, pastor Satírio, estamos falando do ano 74, ontem. Pastor Satírio, a igreja, ela não tem condição para sustentar missionário agora. Nós estamos em ditadura militar, tudo está restringido, a situação é bem complexa. Não podemos ter um compromisso. Porém, eu já falei com os pastores para que o irmão tenha uma agenda com a sua família e visite algumas igrejas. E fale das missões. E as igrejas farão oferta para lhe ajudar. Bem, eu agradeci o pastor e fiz o que ele me mandou. Isso durou mais ou menos um mês. E logo eu segui o meu caminho com o que Deus permitiu ter. Finalmente estou em Colômbia. Passam os anos. O que aconteceu nesse período foi coisas extraordinárias que eu vivi. Todas contribuíram para o meu crescimento, para a minha fé, de diferentes maneiras. A fé da minha esposa, dos meus filhos. Aí, 4 anos depois, eu venho ao Brasil. Chamado pelo pastor Cícero e participei de uma escola bíblica. E houve admiração, porque o missionário voltou. Deu certo. Deu certo, ele está na missão, ele voltou, está contando o testemunho. Logo, passou mais anos, até que passou 36 anos. Aí eu estou num culto, pregando, e vejo que uma pessoa se senta assim como o senhor, no primeiro culto, e me acompanha na palavra. Depois estou em outra igreja, e quando passo no altar e olho para as pessoas que estão aqui, eu vejo a pessoa outra vez sentada no mesmo lugar. Eu digo, mas é a mesma pessoa? Ele estava no outro culto e agora está nesse também. Bom, e me acompanha. Vem o terceiro culto, em outro lugar, distância, 100, 150 quilômetros. E está a pessoa, eu digo, ele não é o Espírito Santo. Mas ele está em todo lugar. Aí quando passou o culto, terminou a reunião, ele se aproxima de mim e disse, o senhor me dá 5 minutos? Eu preciso falar com o senhor e é urgente. Pois não. Mas não é aqui, eu quero um lugar privado, um lugar separado. Falamos com o pastor nos prestou uma sala e eu entrei com ele. Quando eu entrei com ele na sala, caiu de joelho. E tomou as minhas mãos e olhando para mim de joelho, disse, eu venho pedir perdão. Em nome de Jesus. Eu digo, mas o que foi? Por favor, levante-se. E ele não se levanta, então eu me ajoelho com ele, porque fiquei envergonhado. Ele disse, deixa eu contar, e desculpe a minha agitação. É que quando o senhor estava saindo para a Colômbia, na igreja que o senhor foi, eu estava. E naquele dia, quando o senhor deu testemunho de como Deus lhe chamou para a Colômbia, eu sentia de dar uma oferta. Eu era um empresário, comerciante, contou o seu trabalho, e Deus me tinha prosperado. E naquele tempo de tanta escassez de dólares, eu tinha na minha caixa forte $60 mil. E eu senti de dar a você $10 mil. Mas logo eu pensei, é muito. Eles não sabem administrar $10 mil. E será verdade essa chamada dele? Ele falando comigo aí. Então, quando ele está dizendo isso aí eu volto, a minha mente volta para aquele quadro
de estar nas congregações. Mas nunca pensei na vida que alguém queria dar $10.000 para mim de oferta. Porque as ofertas, tudo era oferta de obreiros, de pessoas que eram extraordinárias. Sim? Então ele disse, e logo eu não dei. Porém, depois que o Senhor se foi, uma carga terrível caiu sobre mim. Eu não tenho paz por mais de 30 anos. Não sou o empresário que fui. E começou a contar. Eu venho pedir perdão e perguntar o que é que eu posso fazer pelo Senhor. Aí eu olhei para ele, queria responder, abraçá-lo, beijá-lo, abençoá-lo, porque a sua angústia já era a minha angústia. E quando eu vou falar, o Espírito Santo diz, diga a ele que chegou tarde. Eu me sacudi e digo, Senhor, eu não posso dizer isso. E outra vez o Espírito forte, ele chegou tarde. Eu falei para ele com temor, olha meu querido, falei de outra, busquei palavras corretas, pensando no impacto que podia ser. Eu disse, olhe, hoje eu não preciso de $10.000. Aquelas passagens já não precisa. Aquelas necessidades já não existem. Já passou. Aí o Espírito Santo diz, diga a ele que chegou tarde. Então eu olho nos olhos dele, tomo a mão dele e digo, eu disse, você, o Senhor, chegou tarde. Quando eu digo isso, ele grita, ai! Põe a mão na cabeça, solta minhas mãos e põe a mão na cabeça. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. E eu choro com ele também. E logo um silêncio prolongado. Ele chorando pela culpa dele e eu chorando pelo quadro tão doloroso e aprendendo. Eu nunca pensei que chegar tarde podia ser tão fatal. Estou falando com alguém aqui, hein? Quantas vezes você tem oferta para dar na hora e não dá? Quanto dízimo você tinha que dar na hora e não dá? Quantas vezes o Espírito Santo propôs no coração seu e meu, faça agora. E estamos dispostos, de repente, nos retraímos. Quantas vezes até o valor exato, como no caso dele, vem na mente, posso dispor, porque está na minha mão, está no meu bolso, está na minha caixa, está no meu banco, está na conta corrente, está na poupança, mas de repente outros pensamentos surgem e anula aquele e não fazemos. E parece que não aconteceu nada. Mas o registro ficou. Então o texto diz, há um tempo para toda obra e para toda ação. Eu creio que a igreja que está chegando aos seus 60 anos saberá interpretar essa palavra. Sim. Que cada pessoa, que cada família que está aqui, você que está me ouvindo, certamente isso não são palavras tão agradáveis, certo? Para aplaudir, gritar. E eu digo, obrigado pelo seu entusiasmo. Isso não provoca entusiasmo, não, pastor. Isso é como se estivesse removendo-nos por dentro, porque talvez nos sentimos na dívida
de não ter feito as coisas no tempo certo. E que quando queremos fazer, já é tarde. Já é tarde. Pastor, querido, pastora, igreja, Deus tem algo muito maior para a igreja de Bom Sucesso. Deus tem o pleroma. Sabe o que é pleroma? É toda a provisão de Deus à disposição daqueles. Eu disse, daqueles que respondem a Deus no tempo. No tempo. E eu quero deixar essa porta aberta, porque se você, apesar de, ou eu, quando falhamos, mesmo assim Ele tolera, no dia que acertemos, essas portas se abrem. Eu disse que essas portas se abrem e vai fluir de uma maneira extraordinária, coisa que os olhos não viu, que os ouvidos não ouviu, que não chegou ao coração nem à mente humana, tem Deus reservado para os seus. Pode louvar a Deus por isso? Pode louvar a Deus por isso? Diga comigo, há um tempo para toda obra e para toda ação. No final da mensagem, depois que façamos uma proclama que vem aí, eu quero abrir essa porta para que hoje o Espírito que está na palavra, que está movendo o seu coração, está movendo a sua mente, ponha você na posição de hoje, não de ontem, de hoje. Não na posição do amanhã, senão na posição de hoje. E que hoje, aquilo que o Espírito pede ou manda, faça. Eu disse, faça. Não importa o valor, faça. Não importa o que é que Ele está pedindo, exigindo ou mandando, faça. E faça na hora, faça no momento exato. E o céu registra. E quando o céu registre, é conta ao seu favor. Eu disse que a conta está ao seu favor. E vai ser acelerado os seus ganhos. Uau! Já estou profetizando. Eu disse que vai ser acelerado os seus ganhos. Coisas que nunca aconteceu, vai acontecer ao seu favor. Só por causa de fazer as coisas na hora certa. E no seu tempo. Terceiro. Antes de ir, o Espírito Santo está aqui dizendo, não passe para o terceiro. Leve o povo à oração. Para que eu possa trabalhar nele. Feche os seus olhos por um momento. Espírito Santo, tu que te moves na igreja, porque é o Senhor dela. Estás com a palavra correta para a nossa vida, para nossas mentes. Tanto para os que estamos aqui, como para aqueles que estão através das redes acompanhando-nos. Agora, tu tem para cada pessoa uma ordem. Tu tem para cada pessoa uma ação que não é para amanhã, tampouco é para fazer o de ontem que não foi feito. É a prova de hoje. É a prova do agora. É a prova do momento. E os teus filhos que estão debaixo do teu poder e do teu espírito saberá receber a palavra que vem de ti. A direção dada por ti. E hoje haverá libertação de toda culpa daquilo que não foi feito ontem ou no passado. Mandaconde nelesh e a soldoneri romiandi kika la machada caia.
29 no location de camping de Cacho 10. E su endeme região de Acai. E a canto come nevio quesurais. Dallo jovem e canto nós. Fontes que estavam fechadas estão abrindo. Portas que tinham ferrolhos de ferro e de bronze se estão abrindo. Promessas que estavam congeladas se descongelam. A decena não lovia ne camarachata aqui a Hamas. O deleve o neme a mamas e a chito kutikahama na canta. O impossível é possível agora. O céu está registrando pensamentos. Madakonda na shodia kevis. Está registrando petição de perdão. E o céu dá perdão. E limpa a tua mente da culpa. Libera o teu espírito. E abre os teus olhos para ver o futuro. Hoje começa para ti o novo tempo. E o relógio de Deus está ativado, marcando a tua hora. O teu pensamento e a tua decisão é firme no meu espírito. Disse o Senhor. E a minha bênção virá sobre ti e a tua casa. Sobre o teu trabalho, a tua empresa, os teus negócios, as tuas finanças e a tua economia. Se você pode dar graças a Deus. Sim. Chorabahana cantaricamachata. No final da mensagem, será indicado para que vocês que trouxe oferta para o Senhor, que trouxe dízimo para o Senhor, cumpra. Os servidores vão estar aqui na hora certa. Lá em cima, na galeria, tem pessoas, um grupo bonito de pessoas. Haverá pessoa lá em cima também. Alguns estão dizendo, não, mas eu não trouxe nada. O Espírito Santo sabe que você tem cartão. Você tem conta. Não dê excusa para Deus. Simplesmente responda a Deus na hora. Porque Ele está respondendo a você e a sua casa, a sua família. Amém? Amém? Terceiro. Por prazo a todo trabalho. Por quê? Prazo a todo trabalho. Neemias. Então o rei me perguntou, que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu e disse ao rei, se for do agrado do rei, e se o teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse, quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? E aprovou ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Quer dizer, a surpresa de Neemias é que o rei abrira a porta, mas ainda mais que fizesse a pergunta do tempo, a duração da sua viagem
e do seu trabalho. E como ele não estava improvisando, ele já estava preparado, respondeu. E quando respondeu, a palavra do rei foi: faça. Olha aqui, o prazo dão às pessoas que sabem viver nele ordem, limites, viabilidade, compromisso, disciplina e credibilidade. Diga comigo: os prazos dão ordem, limites, viabilidades, compromisso, disciplina e credibilidade. Se a pessoa não tem prazo, não põe prazo no que começa e no que termina, pois não pode ter esse perfil de ordem, de limites, de viabilidade, de compromisso, de disciplina e de credibilidade. Uma advertência: não colocar prazo aos trabalhos obriga a procurar desculpas, e as desculpas são uma forma torpe de justificar o desperdício do tempo. Eu creio que na etapa depois dos 60 anos, a igreja ela vai por prazo na evangelização. Em quê? Na evangelização. Vai por prazo para os lugares no qual deve ser alcançado. Vai por prazo até em números de quantas pessoas queremos alcançar. Quantos povoados, quantas cidades, perto ou longe, por prazo. E vai para alcançar o seu objetivo no prazo. E o Deus que vê isso é o Deus que os honrará. Eu disse: é o Deus que os honrará. E não haverá necessidade alguma de estar dando desculpa ou explicação. Quarto, e aqui vamos já fechando a mensagem: dar oportunidade às tuas etapas. Aleluia. Tenho vontade de pregar. E já estou terminando. Gênesis 12, 1 a 4. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Eu farei de ti uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam, e em ti serão benditas. Quantas? Todas, diga comigo, todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como o Senhor lhe tinha ordenado, e Ló foi com ele. E aí todos comigo. E tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Quantos anos? Quantos anos? Quantos anos? Uau! Incrível! Você crê que depois dos 75 pode acontecer algo? Sim. Dar oportunidade às tuas etapas significa isso. Aproveite o tempo da adolescência, quem é adolescente. Deus não faz acepção de pessoas. Aproveite o tempo da juventude. É um tempo maravilhoso. Se você é jovem, aproveite-o agora. Faça agora. Use os seus dons, os seus talentos. Ponha tudo à disposição de Deus. Eu ganhei. E a mim me empolga falar disso. Porque eu comecei com 13 anos. Foi maravilhoso. O meu testemunho é diferente dos outros. Porque outros dizem que Deus tirou ele da droga, dali, daqui, assim. Eu não. Eu saí de um berço, dos braços de uma mãe que orava, que me abençoou, que logo me impulsou para estar na casa do Senhor. E cedo, no tempo de Deus, me despertou o sentido de servir.
e estou servindo até hoje. Não tenho nada que reclamar. Eu hoje só tenho que agradecer. Sim. Muitas vezes nesse caminho tenho vivido de tudo. E como dizemos no começo, o estado da alegria, o estado da generosidade, estar presente e desfrutar a vida no caminho das missões. Chegou o momento que eu vi que a minha casa, minha esposa, meus filhos, não tinham senão 2 mudas de roupa. Eu só tinha um par de calçado que estava com a sola totalmente desfeita já. Tinha que cortar cartão para pôr, para proteger. Mas nessas horas o Espírito cantava: como poderei estar triste, como entre sombras ir, como sentirme solo y en el dolor vivir. Si Cristo es mi consuelo, mi amigo siempre aquí, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. E cruzando a selva, e sentando numa mesa quando só tinha arroz e batata. E às vezes nem sal nem óleo. Nunca te desalientes. Oigo al Señor decir, y en sus palabras fiando, hago al dolor huir. Si Cristo todo me escucha, su amor es para mí. Si Él cuida de las aves, diga conmigo, cuidará también de mí. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Samuel. Wow. Si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Oh, si Él cuida de ti, cuida de tu casa, de tu familia, de tu trabajo, de tus negocios. Oh, Él cuida de tu salud. Él cuida en mi adolescencia. Él cuida en mi juventud. De Camandorone Shea.